Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Quero cumprimentar você que nos acompanha nas redes sociais e pedir que você compartilhe os nossos vídeos de formação e se inscreva em nosso canal no YouTube. O projeto de evangelização no coração da igreja nasceu exatamente do desejo de evangelizar através das redes sociais, anunciando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo à luz da tradição, do magistério e das Sagradas Escrituras. Nós precisamos conhecer de maneira mais aprofundada a fé católica que professamos. O venerável Fulton Sheen, arcebispo católico norte-americano, falecido em 1979, disse certa vez: "Não há sequer 100 pessoas que odeiam a Igreja Católica, mas há milhões que odeiam o que eles acham que a Igreja Católica é." Quanta verdade nessas palavras. Nós precisamos conhecer a história da Igreja. Neste vídeo nós falaremos um pouco sobre os 10 mandamentos. Afinal de contas, a Igreja Católica alterou o Decálogo? Os 10 mandamentos ou Decálogo são as 10 palavras que recolhem a lei dada por Deus ao povo de Israel durante a aliança feita por meio de Moisés. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 28. O Decálogo, ao apresentar os mandamentos do amor a Deus, os 3 primeiros, e ao próximo, os outros 7, traça para o povo escolhido e para cada um em particular o caminho de uma vida livre da escravidão do pecado. O Catecismo da Igreja Católica afirma que os 10 mandamentos devem ser entendidos como um caminho de vida. Assim, eles são normas que visam a vivência da liberdade dos filhos de Deus e indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado, conforme o número 2057. Vamos então à dúvida de muitos internautas. A Igreja alterou os 10 mandamentos? É claro que a Igreja não mudou os mandamentos do Antigo Testamento. Isso simplesmente não existe. O que a Igreja fez, com a autoridade que lhe foi conferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, foi sintetizar os mandamentos. Porque eles foram dados a Moisés para a condução de um povo específico, num tempo específico, conforme uma situação específica, e no contexto da Antiga Aliança. Aqui é preciso reafirmar a importância fundamental de assumir que vivemos agora no tempo da nova e eterna aliança em Cristo. A Igreja, pois, sintetizou os mandamentos no contexto do Novo Testamento, assim como foram aperfeiçoados por Jesus com o seu ensinamento e o seu exemplo. Todos os pontos essenciais dos mandamentos de Deus, todavia, permanecem. Todas as orientações de Deus estão fielmente mantidas. Veja bem, amarás a Deus sobre todas as coisas. Não tomarás o nome de Deus em vão. Santificarás as festas. Honrarás a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não cometerás atos impuros. Não roubarás. Não dirás falso testemunho nem mentirás. Não consentirás pensamentos nem desejos impuros. E não cobiçarás os bens alheios. Eis a relação dos mandamentos. Ao longo da história foram estabelecidas 3 formas de dividir o Decálogo. A primeira foi criada por Filon de Alexandria e Flávio Joséfo, que eram judeus helenistas. Esta é a divisão aceita pelos protestantes graças aos reformadores do século XVI, que adotaram o mesmo ponto de vista dos judeus helenistas. A segunda divisão foi estabelecida por rabinos, nas traduções aramaicas do Antigo Testamento chamadas de Targumim. Esta é a divisão aceita pelos judeus contemporâneos. E, finalmente, nós temos a divisão feita por Santo Agostinho, uma das maiores autoridades da Igreja. Ele dividiu os mandamentos da seguinte forma. O primeiro mandamento refere-se ao culto e adoração a um só Deus. Êxodo capítulo 20, versículos de 2 a 6. O segundo, honra ao nome de Deus. Êxodo 20, versículo 7. O terceiro, a observância do dia do Senhor. Êxodo 20, de 8 a 11. Do 4º ao 10º mandamento, nós temos as relações do homem com o seu próximo, sendo o 9º a proibição da cobiça à mulher do próximo e o 10º a de cobiçar coisas alheias. A fórmula atual, em ponto algum, contradiz o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 2 a 17, e no livro de Deuteronômio, capítulo 5, e versículos de 6 a 21.
mas muito pelo contrário, preserva de forma popular o decálogo bíblico. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não possui nem adora outros deuses. Quem não comete adultério não peca contra a castidade. A única alteração foi a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo, em virtude do maior acontecimento da história da humanidade, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, tudo por Jesus, nada sem Maria.